ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, cara. Aquele episódio 153, eu fico empolgado, João, porque a gente, mais 3 episódios, a gente chega no 156. Eu sei que o ano tem 52 semanas, então vai ser o nosso episódio de 3 anos, hein, cara? Estamos chegando aí, é uma marca histórica do nosso podcast. Vamos que vamos. Vou dizer que eu fico emocionado com esse número, porque a gente comenta, né, cara? A gente faz esse podcast aqui toda semana, 1 ano, 3 anos aqui, e não ganha um centavo para fazer isso, né, cara? É simplesmente por gostar de fazer mesmo e gostar da receptividade dos ouvintes. Isso. Inclusive, diga. Inclusive, se tiver algum ouvinte nosso que curte podcast, que tiver alguma experiência no Apoia-se, eu cheguei a criar uma conta aqui, mas enfim, estou com um pouco de dificuldade para lançar e é mais para a gente poder, talvez, aprimorar um pouco a edição, etc. Então, se alguém quiser ajudar a gente com isso, não é nem com dinheiro, por enquanto a gente não está pedindo ajuda com dinheiro, não. Só emprestando um pouco os conhecimentos, a gente aceita de bom grado essa ajuda aí, se rolar. Também nas redes sociais, né, com podcast, né, especificamente, para dar umas dicas de como a gente pode fazer para chegar a mais pessoas, né? Isso foi uma coisa, né, João, que a gente percebeu muito rápido. Quando a gente fez a transição do SoundCloud para o Spotify, aumentou, né, muito rápido assim, o número de ouvintes. O Spotify faz essa distribuição, né, de uma forma mais mais correta, né, mais específica do que o SoundCloud fazia. Mas, enfim, se algum ouvinte souber de como ajudar a gente aí a chegar a mais gente, né, ia ser bem legal também. Isso, aquela tradicional quinta-feira, né, não falamos disso, 10h26 da noite, 28 graus aqui em Israel, em Modi'in, na cidade onde eu vivo. Eu já estou chegando em casa, estou aqui ainda no meu estúdio móvel, mas já estou pertinho de casa. Então, vamos deixar de delongas e vamos passar para o nosso primeiro bloco, porque assunto é o que não falta. Aí, gente, primeiro bloco do nosso episódio é assuntos gerais, notícias gerais dessa semana, começando então com o nosso sistema educacional. É isso aí, gente. Estamos de férias, né? Hofesh Hagadolah, as férias de verão, as grandes férias, né? Hofesh Hagadolah, as grandes férias, que são no verão, começam sempre no dia 30 de junho, né? Aqui isso é uma coisa que eu achei interessante quando eu vim para cá, né? Não é questão de adaptar, mas enfim, ter esse conhecimento, porque no Brasil o ano letivo acaba variando, nunca tem uma data exata. Aqui não, aqui começa no dia 1º de setembro e acaba no dia 30 de junho, é cravado, independente de quinta, sexta, independente do dia da semana. Esses são os dias que começam, óbvio que se for sábado não vai ter aula, né? Mas enfim, o ano letivo é bem justo, começa, a gente sabe quando começa, sabe quando termina. Só que esse ano, João, a gente pode ser que a gente não saiba quando comece, né, cara? A gente comentou nos últimos algum tempo, já vem comentando, na verdade, desde antes do último ano letivo acabar, né, no dia 30 de junho, já havia uma crise muito grande entre o sindicato dos professores, né, e o Ministério das Finanças, principalmente, porque os professores pediam aumento salarial e melhores condições, né, de trabalho, e essa discussão vem se arrastando desde antes do fim do período do ano letivo. A gente teve alguns dias de greve, paralisações, entramos no período de férias sem resolução, e agora, João, a gente está aí no dia, hoje, 26 de agosto, aquele finalzinho das férias de verão. Afinal de contas, na quinta-feira da semana que vem, exatamente daqui uma semana, o ano letivo tem que começar. Só que, aparentemente, João, não é todo mundo que vai para o colégio, não, né, cara? Não é todo mundo, acho que é bondade da sua parte. Acho que ninguém vai, né? Enfim, não, cara, só o pessoal que está na creche particular, né? E crianças de educação especial, né? Para essas escolas, a greve não, enfim, ela não funciona por solidariedade, na verdade, consciência dos trabalhadores, que essas crianças realmente são muito afetadas caso enfim, elas não tenham aula. Agora, enfim, o que está acontecendo aqui é o seguinte: a gente já comentou isso em várias edições do nosso podcast, então, chovendo uma olhada, a gente detalhar um pouco mais. Recomendo a quem quiser saber um pouco mais, que volte pelo menos a edição do episódio passado, né, o episódio 152, que a gente está comentando que os professores em Israel ganham um salário muito baixo,
A gente está tendo uma situação de carência de professores muito grande, gritante, que fez com que o Ministério da Educação propusesse, de alguma maneira, inclusive encurtar a semana letiva de aulas para poder suprir essa carência. A médio e longo prazo, essa carência pode ser catastrófica para o sistema de educação israelense, porque pode ser que a gente não tenha professores realmente, e o Ministério das Finanças, frente à pressão que o Sindicato dos Professores tem feito, aceitou aumentar substancialmente o salário dos professores iniciantes, ainda que seja um pouco menos do que o Sindicato dos Professores está pedindo. Enfim, o que é absolutamente comum, porque numa negociação entre governo e sindicato é difícil que um dos dois lados ceda 100%, né? Então, você chega ao meio termo em geral. Mas o governo aceitou dar um aumento substancial, que seria de mais de 50% a mais para os professores, que é um aumento, enfim, que não deve ser desprezado de forma alguma, embora, a meu ver, não faça mais que obrigação. Né? Por outro lado, o governo não propôs um aumento razoável para os professores que estão na rede de ensino há pelo menos 15 anos, o que faria com que surgissem algumas aberrações no salário dos professores, dos docentes em geral. Acho que um professor iniciante poderia ganhar um salário maior do que um professor que está há 15 anos ou a mais no sistema de ensino israelense. E o Sindicato dos Professores disse que não tem a menor possibilidade de aceitar uma proposta dessas, ainda mais porque o ministro das Finanças, Avigdor Lieberman, ele pressiona os professores e outros profissionais de educação a flexibilizar parte dos seus benefícios, né, dos seus direitos sociais como professores, que são um número maior de dias de férias por ano, enfim, e o tempo direcionado à preparação de aulas, ele quer cortar, ele quer reduzir o número de férias dos professores, que é um direito histórico da classe aqui em Israel, da categoria, e enfim, os professores não aceitam perder direitos para poder ganhar um salário digno, né? Não é uma troca, não é que eu estou trocando benefícios por um salário, para ganhar um alto salário. Você está ganhando um salário abaixo da média nacional, e, obviamente, você tem que, no mínimo, manter os benefícios. E as negociações estavam indo razoavelmente. O Lapid, o Yair Lapid, primeiro-ministro interino, tentou intervir, ele tomou uma freada do Lieberman, do ministro das Finanças. O Lieberman ficou insatisfeito com essa intervenção do Lapid. A ministra da Educação, a Yifat Shasha Bitton, ela comprou a briga dos professores, acreditando que o que eles estão, a demanda deles, ela é honesta. Enfim, mas o Lieberman não está disposto a ceder e as negociações implodiram. Ele deu uma declaração essa semana, numa entrevista para o Ynet, né, para o portal Ynet de notícias, dizendo que depois da corona, era muito esperado que ele fosse falar isso, a gente espera que os professores não agarrem os alunos, não sequestrem os alunos para alcançar seus objetivos. A gente já tem ideia de quanto é prejudicial que as crianças fiquem em casa e que os professores deveriam ter consciência, enfim, jogando nos professores a responsabilidade que é dele, né? Ninguém se importa com a greve dos professores, porque ela não oferece uma grande paralisação na economia, exceto pelo fato de que os pais têm que ficar em casa com seus filhos, em muitas situações, dependendo da idade dos filhos, e não podem trabalhar. Então, o governo joga os professores contra a opinião pública, o que dessa vez não estava funcionando, e eu acho que vai continuar não funcionando. Está todo mundo querendo que essa greve não aconteça, obviamente, todo mundo está já com os filhos em casa já há semanas, querendo que os filhos voltem à rotina, também, obviamente, pela importância que é que os filhos estejam em sala de aula, mas a gente sabe que 4, 5 dias em casa não é o que vai fazer grande diferença na educação de ninguém. Todo mundo quer que os filhos voltem à rotina, que voltem às aulas, por um lado. Por outro lado, todo mundo entende, pelo menos a grande maioria das pessoas entende que os professores necessitam um aumento de salário substancial, é uma demanda honestíssima, importantíssima, e que é o mínimo que o governo tem que fazer para solucionar essa carência de professores e para investir na educação pública israelense, que está caindo de qualidade. Mas o Ministério das Finanças, em período pré-eleitoral, ainda que o governo tenha tido um superávit no orçamento, não está aceitando atender a demanda dos professores. E o que leva a gente a uma situação de que, muito provavelmente, na próxima quinta-feira, que seria o primeiro dia de aulas, que não tem aulas, né? Que a greve vai começar ali, a gente não sabe por quanto tempo. Enfim, e a gente vai ver agora o que o governo vai fazer em relação a isso. Eles vão até a justiça impedir os professores de fazerem greve, alegando que a proposta que está sendo feita é uma proposta que está além
da obrigação ou pelo mínimo que está na obrigação do Estado ou não. E a Justiça vai ter que tomar uma decisão, porque negociação, o acordo entre o governo e a categoria parece estar distante de acontecer. É isso, eu acho que também eu concordo que a gente vai realmente chegar no período aí no início das aulas, a gente dificilmente vai começar na próxima quinta-feira, né? A gente vai realmente ter essa greve inicial aí. Agora, o interessante é isso que você colocou no final, né? Se o Ministério das Finanças vai acionar a Justiça para tornar a greve ilegal, né? É realmente uma bola de neve, né? Porque vamos supor que se torne a greve ilegal e as aulas comecem, não tenha o aumento necessário, tenha o aumento que o Ministério das Finanças querem dar, a gente continua uma profissão extremamente precarizada, com salários que podem estar um pouco melhor, mas com perdas de direito, por outro lado, né, como você colocou aí, que essa é a proposta do Ministério das Finanças, e a crise no sistema educacional, né, como a gente já vem comentando em alguns episódios, que vai gerar, e já vem gerando, não é que vai gerar, já vem gerando uma escassez de profissionais, uma escassez de professores, ela só vai se agravar. Eu quero lembrar que num colégio, comentei isso no último episódio, os ouvintes que não novos ou que não ouviram, num colégio que eu trabalhava até o ano passado, o professor de música também era professor de geografia. Não que ele tivesse feito como é que chama? Um TOR, né? Uma faculdade de geografia, que tem conhecimentos profundos de geografia. Não, ele é professor de música, ele estudou música na faculdade, só que por conta de uma dificuldade enorme de ter professores, né? de ter pessoas no quadro docente, qualquer pessoa pode ensinar, desde que faça um curso rápido de 6 meses, uma preparação assim. Ainda mais se já for professor, né? Porque aí pula toda a questão da didática, das disciplinas, né? Do caso do estudo relacionado diretamente à área de educação, e a pessoa vai ter que estudar somente a questão profissional, né? No caso, o professor de música que teve que estudar geografia. Mas isso são várias coisas, né? Então, assim, um engenheiro que, se quiser dar aula de matemática, ele vai dar aula de matemática. Um médico, se quiser dar aula de biologia, ele vai dar aula de biologia. Ou seja, a gente está nesse nível, né? Não tem profissionais, né, professores formados para darem aula. A gente tem profissionais de outras áreas que dificilmente vão acabar largando as suas áreas também, né? Para que um engenheiro, que pode ter a possibilidade de ganhar milhares de shekels por mês, vai largar a sua profissão para trabalhar em salas de aula lotadas, com alunos que agridem verbalmente, muitas vezes fisicamente, professores, e nada é feito. Enfim, um sistema educacional que anda se arrastando aí alguns. Vamos ver o que vem pela frente, não só, né, nessa próxima quinta-feira, mas nos próximos anos. Realmente vai ser um período aí bem tenso, e como eu coloquei lá no episódio passado, quem quiser vai lá escutar como o João falou. Para mim é um projeto político. Esse tipo de precarização não faz parte somente de um desleixo por parte dos governantes, é um projeto político, é um projeto de realmente destruição, né, da coisa pública, no caso, o sistema educacional público. Bom, vamos então à nossa segunda notícia do bloco, João, que eu comecei perguntando aí nessa primeira notícia, quando eu passei a bola para tu, eu comecei perguntando se ia ter aula, né? A gente acabou falando agora se vai ter professor, né, comentando aí toda essa crise do sistema educacional. E agora a pergunta é a seguinte, João, vai ter médico, cara? Porque a gente também está vivendo aí uma crise no sistema de saúde, é uma crise que também já vem de alguns anos. Eu sei que para muito brasileiro, né, cara, a gente chega aqui em Israel, vindo do Brasil, do sistema público de saúde, até mesmo o sistema particular de saúde, né, que a gente vê que está muito ruim hoje no Brasil, super lotado, né, vamos dizer assim. Do sistema público a gente nem se fala. Então o brasileiro chega aqui e vê o projeto, como se dá, né, o sistema de saúde israelense, que é uma parceria público-privada, né, e enfim é muito melhor do que o do Brasil, né, mas está longe, muito, muito, muito longe de ser o ideal. A gente tem realmente, já existe isso, uma falta de médico muito grande no país. Muitas especialidades. Se você quer marcar uma consulta, você espera 3, 4, 5, 6 meses para que você seja atendido. Principalmente são coisas relacionadas à saúde infantil. Você tem muitos israelenses, né? Você tem poucas faculdades de medicina em Israel, e muitos israelenses que acabam indo estudar no exterior e acabam ficando por lá também. Eu tenho um caso na família da minha esposa, 2 primos dela saíram, foram para a Itália. Um se formou em medicina, o outro se formou em odontologia. Teve o que se formou em medicina, inclusive conheceu a namorada, que também é israelense, se casaram,
também é odonto, é dentista, e os 3 moram na Itália, não voltaram para Israel. Nasceram aqui, viveram aqui até, fizeram exército, foram embora depois para fazer faculdade, porque não puderam fazer faculdade aqui, enfim, ficaram por lá. Enfim, isso acontece muito aqui, e agora a gente tem também mais uma crise, que é a crise com o pessoal que está fazendo como é que chama isso? É como se fosse o estágio, né? Mas na medicina, aquele período... Ih, rapaz, me fugiu o nome, João, se você souber, se você lembrar, residência, isso, residência, o período, né, que faz aí no final do TOR, né, no final da faculdade. E aqui a gente tem um problema muito grande, porque os residentes são absurdamente explorados, chegando a fazer mais de um dia de trabalho direto, e a gente está nessa crise há algum tempo. Já tinha tido algumas discussões também com o ministro da Saúde, Nissan Horowitz, mas nenhum acordo foi feito. Essa semana a gente viu aí a demissão de vários desses residentes, né, que saíram dos seus postos, inclusive uma residente, ela é também a âncora do jornal, uma das âncoras, né? Ela, na verdade, é a âncora reserva, né, do jornal do Canal 13, ou seja, ela é a âncora do jornal e estudante de medicina, e também resolveu sair do seu estágio por conta de toda essa situação aí, e foi na televisão, ela usou o espaço dela como âncora do Canal 13 para colocar a boca na botija. E aí, João, vai faltar professor, vai faltar médico também, cara? Médico já está faltando, né? E, enfim, já há mais tempo que professor. Até porque, se o ouvinte já para se impressionar com essa informação, Israel forma cerca de 960 médicos por ano nas universidades locais. Né? Um país com uma população de mais de 9 milhões de pessoas forma menos de 1.000 médicos por ano. Vocês podem fazer as contas aí, é um número muito, muito, muito baixo. E aí existe um debate sobre se as universidades têm que aumentar o número de alunos nas faculdades de medicina, porque o país vai ter uma carência médica daqui a muito pouco tempo. Se não fossem os imigrantes judeus russos ou da ex-União Soviética, sendo mais preciso, que vieram aos montes nos anos 90, e entre eles uma grande quantidade de médicos, já certamente estaria passando por uma crise muito grande de ausência de profissionais dessa área. Não só os imigrantes da ex-União Soviética, né? Tem médicos que vieram de vários países do mundo. Israel facilitou a revalidação de diploma para formados em medicina, para que possam trabalhar aqui, enfim, porque sabe que existe essa carência. E esse acordo que foi desrespeitado agora, a gente falou dele também há um ano atrás, mais ou menos um ano, quando esses residentes fizeram uma greve e ameaçaram uma demissão coletiva, caso não fosse reduzida a jornada de trabalho deles, né, que era de, se não me engano, 36 horas direto, né, com descanso de 12 horas e depois outras 36 horas, um descanso de 24 horas e aí outra rotina de 36. Enfim, era uma coisa de louco. Qual profissional consegue trabalhar 36 horas direto sem que isso não afete a sua capacidade profissional, enfim, a capacidade como ser humano, né? Eu não consigo imaginar o que é você trabalhar 36 horas direto, enfim, com uma tensão monstruosa que os médicos têm que ter, né? Às vezes podem tirar um cochilo ali de 3 horas ali dentro do hospital, quando uma hora com superlotação de pacientes e você tem ali um pouquinho de tempo, com 2 profissionais podendo fazer esse mesmo atendimento, e eles se trocam para que possa dormir 2, 3 horas cada um, enquanto um cuida de todos os pacientes ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde intercedeu naquele momento, forçou o governo a mudar as regras de maneira gradual, porque você não tem como mudar isso do nada, senão você cria uma ausência de médicos de imediato, e o acordo depois de um ano já teria que aumentar ainda mais. Perdão, o acordo depois de um ano já teria que diminuir mais o tamanho da duração do plantão, né, até que se chegasse a um máximo, se não me engano, de 18 horas seguidas de trabalho, que também é um absurdo, na minha opinião, mas enfim, já é reduzir pela metade. E esses profissionais, esses residentes, estão se queixando de que o acordo não foi cumprido. E um grupo razoável deles apresentou carta de demissão, assim, pública, né? Em período eleitoral, ninguém quer levar para casa essa responsabilidade, enfim, por ter causado uma crise no sistema de saúde do país, né? A única diferença é que o ministro da Saúde, que é o Nissan Horowitz, do Meretz, a gente já acontece no próximo bloco, ele caiu, se não me engano, para o 7º ou 8º da lista do Meretz, acho que é o 7º da lista do Meretz, que é um lugar que é muito pouco provável que ele seja eleito, né? Então, quem está insatisfeito com o Ministério da Saúde e está pensando em não votar no Meretz por causa da gestão do Nissan Horowitz, enfim, ele foi jogado para escanteio, né? Ele não tem muito legado para defender mais, porque ele está numa posição não real. A chance do Meretz ter mais de 6 cadeiras
é muito próximo de zero. Chegar a 6 cadeiras já é muito difícil. Então, esse timing, né, de você pressionar o governo no momento eleitoral não está funcionando muito bem. Não nesse caso, e também não na greve dos professores, porque o ministro das Finanças, que é o Avigdor Lieberman, ele não tem muito a perder. Ele lançou mão de uma política neoliberal e de reformas neoliberais no orçamento, principalmente durante a sua gestão na pasta, e aumentar o salário dos professores além do que ele já se propôs, não condiz com a proposta dele. Então, não está funcionando muito esse timing pré-eleitoral para nenhuma dessas duas categorias. Agora, a pressão social vai ser muito grande. E tem alguém que não pode entrar nas eleições com essas duas crises acontecendo, que é o primeiro-ministro interino, Yair Lapid. Então, eu acho que aí ele vai ter que lançar alguma cartada e fazer alguma coisa. Pois é, realmente eu acho que, como que a gente colocou lá no início, né, o sistema de saúde também é um sistema que já vem mostrando aí as suas precariedades e o mais interessante é que faz parte, né, apesar de tudo, é uma parceria público-privada, né? É interessante ver para onde isso vai levar, né? Se a gente hoje tendo essa parceria público-privada, a gente já tem uma dificuldade muito grande de ter um sistema público sistema de saúde, né, que atenda razoavelmente a toda a população. Qual seria o próximo passo? Mas vamos ver mais coisas aí para a gente acompanhar, não só os próximos governos, mas os próximos anos, né? A gente já está no terceiro ano de podcast, daqui a 2 anos, quando a gente estiver aí completando nossa primeira metade de década, a gente vê como é que estarei. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre a prefeitura de Tel Aviv, que tomou uma atitude que deixou aí uma série de setores da polícia da sociedade israelense enraivecidos. O que ele fez? O que fez o Ron Hudaí? O Ron Hudaí, ele simplesmente determinou que todas as escolas de Tel Aviv, da cidade, né, do centro do país, da maior cidade ali do centro do país e da principal cidade do país, arrisco-me a dizer, ele determinou que as escolas do país, de Tel Aviv colocassem em suas salas de aula um mapa de Israel, e aí espantem-se, ouvintes, um mapa de Israel com as fronteiras de 1967, com a famosa linha verde. Isso porque os mapas que são colocados para as nossas crianças israelenses, nas escolas israelenses, não possuem a linha verde. Ou seja, uma criança, ela olha o mapa da Palestina histórica, né, o que abrange Israel e os territórios ocupados da Palestina, e acha que aquilo ali tudo é Israel, ou seja, acaba normalizando a ocupação, acaba transformando a ocupação em algo que não existe, porque, afinal de contas, aquilo ali não é território ocupado. Aquilo ali, de acordo com o mapa que vem sendo colocado nas escolas israelenses há anos e vem sendo distribuído para turistas há anos pelos órgãos israelenses, é um mapa que ele não ele coloca os territórios ocupados como território israelense. Ele apaga a fronteira de 1967, a fronteira, né, a chamada linha verde, que na verdade foi a linha que foi desenhada em 1949, com o armistício entre Israel e a Jordânia, no caso, né, se a gente for falar aí da Cisjordânia. Então, eu me lembro que há muitos anos atrás eu escrevi um texto exatamente sobre isso no Conexão Israel. Foi um texto que causou muita polêmica, com muitos com alguns leitores, no caso, colocando que era um absurdo, porque eu não tinha apresentado nenhum mapa que coincidisse, que provasse, né, o que eu vinha colocando. Na verdade, eu não realmente, naquela época, a minha experiência era de entrar em colégios e ver aquele mapa, não era uma experiência de tirar fotos de mapa em colégio. Então, eu via aquilo acontecer, e não só isso. Em 2005, foi a primeira vez que eu vim em Israel, isso já tem 17 anos, né? E recebi um mapa do Ministério da Educação, foi um desses programas educacionais, né, para jovens, era o Taglit, né, e recebi um mapa do Ministério do Turismo, e o mapa também não continha a linha verde, ou seja, um turista judeu da diáspora que vem visitar Israel, e é uma pessoa, vamos supor, né, não era o meu caso, mas vamos supor, seja uma pessoa que não sabe muito bem sobre o conflito, onde é a Cisjordânia, o que é a Cisjordânia, enfim. A gente sabe que tem pessoas que realmente não têm esse conhecimento. Ela vai olhar aquele mapa ali e não vai nem lembrar que existe território palestino, vai achar que é tudo a mesma coisa. E só que aconteceu que dessa semana aí, o Ron Hudaí, ele simplesmente determinou que as escolas de Tel Aviv colocassem um mapa com a linha verde,
que diz, olha só, os palestinos também estão aqui, e o Ron Huldaí disse que isso é pelo bem e pelo futuro do país. João, o Ron Huldaí, cara, vem aí como candidato a alguma coisa ou é uma política que ele realmente acha acertada? Eu acho que ele não veio candidato a nada. A única chance dele de entrar no sistema eleitoral é se o Partido Trabalhista, se a Merav Michaeli der para ele um lugar. Ela tem autorizado destinar a 2 candidatos dela, ou seja, da líder do partido, 2 lugares entre os 10 primeiros, e ela estava se suspeitando que ela fosse dar um lugar desse para o Ron Huldaí, isso aqui eu acho difícil que ele agregue especialmente votos para o Partido Trabalhista. E o discurso da Merav Michaeli não condiz muito com essa ação dele agora. Ela se esconde um pouco da questão do conflito, ela não tem falado muito sobre isso, ela quer atrair os eleitores de centro, né? E uma posição como essa, na visão da Merav Michaeli, afasta os eleitores de centro de votar no Partido Trabalhista. Sobre ela a gente fala depois, no próximo bloco. A atitude ela é eticamente, moralmente louvável, na minha opinião, né? Você precisa mostrar para os alunos de que as fronteiras de Israel não estão delimitadas, então você não precisa colocar exatamente como a fronteira com a Jordânia, né? Ou com o Egito, ou com o Líbano, ou com a Síria, né? E também com a Síria é uma questão que é internacionalmente questionável, embora internamente Israel anexou esses territórios, mas você também tem que mostrar para os alunos a realidade. A realidade é que Israel não anexou a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e a faixa de Gaza, entre nós, ela é destacada em geral. Não está escrito faixa de Gaza, mas ela está de outra cor. A Cisjordânia é que não está destacada. E você precisa, né, mostrar para os alunos e comentar com os alunos que essa situação ela é uma situação atípica, de uma fronteira não delimitada, de uma ocupação militar, de um território não anexado. Caso contrário, eles não vão entender o que está acontecendo no país. E o mapa, que não faz essa diferenciação, ele é um mapa enganoso, ele é um mapa enviesado, okay? E pior que enviesado, enfim, ele é um mapa que ele deseduca, né? E seja ele do Ministério do Turismo, seja do Ministério da Educação, não importa qual é o público-alvo, hein? É um mapa que não te dá uma precisão sobre a situação real, hein? Que quando você considera parte do Estado um território que não foi anexado, cuja grande maioria da população não é cidadã, você está deseducando, você está espalhando uma fake news, né? A palavra, enfim, termo que nos anos 70, 80 não se usaria, ou nem nos acordos de Oslo, mas agora sim. Isso é um território, a Cisjordânia, com um status definido de regiões A, B e C, okay? Que é um acordo assinado oficialmente entre o Estado de Israel e a autoridade palestina, que você poderia aproveitar o mapa para poder explicar o que esse acordo significa, e o governo prefere se omitir disso. Não o governo, eu diria o Estado de maneira geral, porque o Estado jamais fez essa diferenciação, né? Enfim, fosse ele governado pelo Partido Trabalhista, pelo Likud, pelo Kadima e agora pelo Yesh Atid. Então, ou seja, não importa se partido de centro-esquerda, de direita, de centro, a opção sempre foi normalizar essa ocupação, pelo menos a da Cisjordânia. Enfim, então é moralmente louvável a ação do prefeito de Tel Aviv, do Ron Huldaí. O problema é que o Ministério da Educação ela não autorizou que esses mapas fossem divulgados, fossem publicados dessa maneira no material escolar. E isso provavelmente vai ter uma curta duração. Peraí, cara, mas aí eu não consigo entender. Como é que o Ministério da Educação, como é que pode ter um mapa verdadeiro, ele pode ter uma curta duração, né, uma apresentação de curta duração, enquanto um mapa mentiroso pode ter... É um mapa oficial, que é o mapa aceito pelo Ministério da Educação, pelo Ministério do Turismo, enfim, pelos ministérios aí que utilizam o mapa, né, em suas atividades. Não é uma coisa meio estranha? O mapa que não é verdadeiro, o mapa que aponta um território que não faz parte do Estado, sendo aprovado pelo Ministério da Educação, um mapa que é um mapa que coloca, olha só, tem ali uma coisa que está mal decidida, temos que decidir qual é o status final daquilo ali. Esse mapa aí é um mapa problemático. Enfim, é realmente mais uma daqueles absurdos, né, que a gente só vê aqui em Israel. Isso, na verdade, eu vejo, enfim, seria o papo para um outro podcast, mas eu acho que tem muito a ver com a própria história de Israel. Ela tem muitas passagens como essa, né, de você você criar uma narrativa que ela é completamente falsa, né, e devagarzinho ela vai se tornando
senso comum e vai entrando na cabeça do povo e se tornando, né, algo do dia a dia, como se inquestionável. E aí, quando a gente imagina, daqui a uns anos, as crianças vão falar, ué, mas é verdade? Como é que é isso? Como é que não é aquilo? Onde é que passa essa linha? Tem mesmo essa linha? Porque os caras estão aí aprendendo há décadas, né, que não existe a linha V. É isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco, onde vamos tratar de questões de política nessa semana. Bom, gente, vamos começar então por primárias. É isso aí, primárias, eleição chegando. Então, já queria começar o bloco fazendo uma errata que eu fui corrigido pelo nosso excelentíssimo, ilustríssimo ouvinte, Rafael Stern. Eu já tenho uns 3 ou 4 episódios que venho repetindo que as eleições estão no dia 11 de novembro, só que eu estou errado, as eleições são no dia 1º de novembro, é isso aí, 10 dias antes. Na verdade, a data inicial era para ser no dia 11, só que aí houve uma negociação com o Likud, inclusive, aí passou para o dia 1º, e eu não acompanhei, eu me enrolei, enfim, recebi aí o puxão de orelha do Rafael Stern, com todo carinho, e está feita a errata aí nas eleições israelenses. São no dia 1º de novembro. Na semana passada comentamos aí, né, teve as primárias do Likud, teve as primárias também no partido que me fugiu, no Partido Trabalhista, também foi as primárias na semana passada, e essa semana a gente teve, a gente teve duas primárias, né, a primária no Partido Meretz, o outro partido da esquerda sionista, e o Partido Sionismo Religioso. Vamos começar então pelo Partido Meretz, João. O único partido aí, o único partido aí da centro-esquerda sionista, não único, a centro-esquerda sionista aí está o Meretz, é o partido que é considerado, dentro do espectro sionista, do espectro político sionista, né? É o partido que é considerado aí mais à esquerda, né? Mais à esquerda, inclusive, do que o Partido Trabalhista, da Merav Michaeli. E essa semana ele fez aí as suas primárias, tinha como os candidatos à direção do partido o deputado e ex-general, né? General da reserva, Yair Golan, né? Que é novo no partido. Ele veio de das últimas eleições, o partido se juntou, nas penúltimas eleições, né, o partido se juntou, o Meretz, a um outro partido que foi criado pelo ex-primeiro-ministro Ehud Barak, e o Yair Golan veio aí junto com o Ehud Barak e acabou ficando no Meretz. Então agora ele se candidatou à direção do Meretz. Era o único candidato, né, até que porque as grandes figuras que estavam no Meretz até agora resolveram sair e não concorrer. E aí o Meretz trouxe de volta a Zehava Galon, que era uma militante histórica do partido, já havia sido a dirigente, né, principal do partido, a número 1 do partido. Ela está fora da política há alguns anos. E agora, João, participou aí das primárias e levou a direção do partido mais uma vez. O partido apresentou a sua lista. Quando a gente comentou na semana passada sobre a primária lista do Partido Trabalhista, eu fiz uma observação que poderia ser que nem o Meretz nem o Avodah tivessem um deputado árabe, né, na sua lista, o que depois de eleito, né, depois das eleições, não tivesse nenhum representante árabe, o que seria um problema muito grande, né, tendo em vista aí que são dois partidos que pelo menos buscam aí pelo menos uma relação mais próxima, né, na política também entre judeus e árabes. Só que aparentemente, né, João, se o Meretz passar a cláusula de barreiras, né, que já garante aí 4 deputados, pelo menos um deputado árabe vai ter representado nos partidos sionistas, né, já que o quarto nome da lista do Meretz é um deputado árabe. E aí, cara, gostou da lista? Bom, antes de falar sobre se eu gostei ou não, né, eu quero só fazer um comentário. O Ali Salalha, que é o número 4 do Meretz, okay? Que, como você comentou de maneira correta, okay? É o único parlamentar árabe entre os 5 primeiros de qualquer lista judaica, de qualquer lista de partido de maioria judaica na Knesset. Ele é druso, okay? Ou seja, ele pertence à etnia, não sei se é etnia, mas a etnia árabe, né? A etnia... Não, ele não é árabe. Druso não é árabe. Não, o druso é árabe. Druso é árabe porque a categoria é de falantes de árabe, basicamente. Quando você define quem é árabe e quem não é, os drusos são árabes, okay? De religião drusa, e pertence à comunidade, que enfim, é muito difícil você categorizar os drusos somente como uma religião, porque eles vivem em comunidades separadas e muito fechadas, os casamentos acontecem somente internamente, e eles têm uma mentalidade nacional, né? uma identidade nacional de maneira geral, que é muito peculiar,
em relação aos árabes cristãos e aos árabes muçulmanos, né? Enfim, já que você tocou nesse assunto, até alguns anos atrás, algumas dezenas de anos atrás, você também podia ter a categoria judeu-árabe, porque árabe não é religião, né? Mas aqui em Israel isso foi alterado porque ser judeu em Israel e ser árabe em Israel também tem a ver com a categoria de nacionalismo, né? de identidade nacional. Então, acá, ou você é judeu ou você é árabe, para a lei israelense, praticamente. E os árabes são uma minoria nacional. Então, os judeus que falam a língua árabe primordialmente, como esses que vieram do Marrocos e do Iraque, enfim, e da Síria, e etc., esses não são considerados judeus árabes aqui. No México, por acaso, ainda se usa essa expressão, judeus árabes. Aqui em Israel não se usa mais, mas enfim. O Ali Salah, ele é druso, ok? Então, isso é muito significativo nessa posição dele como número 4 da lista, porque os drusos, eles, ao contrário dos outros árabes, tanto dos cristãos como dos muçulmanos, eles apoiam o movimento sionista como categoria étnico-cultural, né? Ou seja, os drusos, eles reconheceram o Estado de Israel, toda a comunidade drusa que vive nas fronteiras de Israel, de imediato, quando Israel foi declarado em 48, né, ao fim da Guerra de Independência, melhor dizendo, em 49, eles reconheceram a independência de Israel e a soberania israelense sobre o território e juram lealdade à pátria, e da mesma maneira que os drusos sírios e os drusos libaneses. Então, quando tem uma guerra entre Israel e o Líbano, drusos guerreiam contra drusos, okay? E os únicos drusos em Israel que não reconhecem o Estado e que não reconhecem a soberania israelense, que não são fiéis ao Estado, são os drusos que vivem nas colinas do Golã, que foram conquistadas por Israel junto à Síria na Guerra de 67, Guerra dos 6 Dias, que seguem sendo fiéis à Síria, à sua nacionalidade síria. Mas como o seu pertencimento à comunidade e a sua aldeia original é muito importante, eles não foram embora das suas aldeias, eles ficaram vivendo lá, e até uns 20, 30 anos era considerado perigoso você visitar essas aldeias e tal. Hoje em dia, ainda que a grande maioria deles não vote, não tenha recebido cidadania israelense, por opção, hoje em dia os israelenses, quando passeiam pelas colinas do Golã, vão almoçar e jantar nos restaurantes drusos e visitam e compram, enfim, já virou lugar turístico, né? Eu mesmo visitei um deles há pouco tempo, em Majd al-Shams, né, que é o maior deles, o mais importante, que está ali na fronteira. Mas, enfim, fechando esse parêntese sobre os drusos, por que eu comentei isso? Porque o Ali Salah, ele não agrega tantos votos como agregava, por exemplo, o Issai Frisch, que era um candidato do Meretz, que está entre os 5 primeiros já há um número bastante razoável de eleições. Até porque os drusos, eles tendem a votar em todos os partidos do espectro sionista. Eles votam no Likud, eles votam no Partido Trabalhista, eles votam no Yesh Atid, né? Eles votam no Israel Nossa Casa, do Avigdor Lieberman, que tem um candidato druso também, né? E foi o partido judaico que recebeu mais votos drusos. Também votam, eventualmente, nos partidos árabes, né, de eleitorado árabe, né? E o Ali Salah, ele não é exatamente quem vai expandir mais esse eleitorado. Agora, o número 8, número 9, número 10 do Meretz são árabes, okay? E nesse caso não drusos, são árabes muçulmanos, se não me engano os 3, pode ser que algum deles seja cristão e eu não saiba. Okay? Só que o Meretz não vai eleger nem 8, nem 9, nem 10 parlamentares. Okay? Se você pegar todos os outros partidos da Knesset, entre os 10 primeiros, todos os outros partidos que já formaram lista, entre os 10 primeiros você não vai ver 4 árabes e 6 judeus. Não vai ver. Isso não existe, só no Meretz. Só que o Meretz perdeu a representatividade entre os nomes da lista que têm possibilidade real de serem eleitos na Knesset. E isso pode afetar o desempenho eleitoral do partido, ainda que eles vão tentar vender a posição do Ali Salah como a de um árabe, porque ele mesmo fez a campanha interna como votem num árabe, não perdamos a representatividade árabe entre os primeiros lugares do Meretz. Eu não sei se ele vai ter alguma competência para convencer o eleitorado árabe de votar no partido. Agora, aqui, enfim, a gente teve 2 eleições acontecendo no mesmo dia, o que é muito estranho. O Meretz foi um partido que fez isso, hein? Que foi a votação para o primeiro lugar da lista e a votação para o resto da lista. Okay? Para o primeiro lugar da lista, a votação, como o Marquinhos comentou, era entre a Zahava Galon, que foi a líder do partido entre 2012, se não me engano, e 2018 ou 2019. Hein? Ela é uma ativista pelo fim da ocupação histórica, né? Ela foi
presidente do movimento B'Tselem, que é um dos principais movimentos de direitos humanos que atuam na Cisjordânia, né, um movimento que filma e mostra imagens de transgressões aos direitos humanos, né, e a lei internacional na Cisjordânia, e torna públicos para que a pressão sobre Israel, para que a ocupação acabe, ela aumente. Enfim, é um movimento que é muito odiado por parte bastante significativa da população israelense. Hein? Mas, enfim, ela foi convocada, como o Marquinhos explicou, aclamada, né, a voltar e a disputar as primárias para salvar o Meretz de desaparecer, porque o partido não estava ultrapassando a cláusula de barreira em várias das pesquisas. E o Yair Golan, como o Marquinhos explicou, um general do exército, um general que ficou, enfim, que era um general considerado dos mais linha dura em relação à ocupação, e isso é muito curioso, mas que se notabilizou por um discurso que ele fez, que a gente traduziu no Conexão Israel, e que o nosso site voltar a funcionar, o ouvinte da gente vai poder encontrar esse discurso traduzido, por mim, no caso, se não me engano, em 2016, que ele compara os processos que estavam acontecendo na sociedade israelense como os processos que aconteceram na Alemanha nazista, enfim, antes da chegada dos nazistas ao poder, e inclusive um pouco depois da chegada. O aumento do racismo, da perseguição, a naturalização dos discursos de ódio. Ele fez isso uniformizado, de general, na condição de vice-chefe-geral das Forças Armadas, e ele, até esse discurso, ele era o nome preferido do Netanyahu para assumir como chefe das Forças Armadas. Imagina se tivesse sido escolhido, né? Imagina se ele não tivesse feito aquele discurso. Enfim, ele entrou para a política, ele entrou junto do Ehud Barak nessa junção, e acabou que ficou no Meretz, e ele se filiou. Ele fez uma campanha muito forte, principalmente pelos kibbutzim, que tem uma votação expressiva no Meretz, os kibbutzim fundados e sustentados historicamente pelo movimento Hashomer Tzair, né, que eram ligados ao partido Mapam, com os partidos que a partir de algumas fusões, virou o Meretz. Ele fez uma campanha muito grande entre alguns grupos também da sociedade israelense, internos do partido, que se sentiam órfãos de uma liderança que não fosse mais do mesmo. Ele fez uma campanha muito agressiva contra a Zahava Galon, acusando ela de não ser sionista e de ser o Meretz não sionista, e que o Meretz não tinha que ter vergonha de ser sionista. Okay? O Meretz não tem na sua plataforma uma definição dizendo que é sionista, embora a imensa maioria dos membros do Meretz são sionistas. Por que o Meretz não tem isso escrito? Porque o partido quer que os árabes que pertencem ao partido não se sintam constrangidos por apoiar um partido sionista. Então, o partido, efetivamente, ele tem a grande maioria dos seus quadros que se consideram sionistas, mas o partido em si não escreve nada sobre isso. Né? Não é que ele é anti-sionista, não é que ele é não sionista, ele não escreve sobre isso. Simplesmente ignora essa situação. Vai se perguntar um a um ali, né, para os primeiros da lista, eles vão todos dizer que são sionistas, inclusive a Zahava Galon. Mas o Yair Golan disse isso, denunciou o esquema interno no Meretz de panelinha, e no fim das contas o que se descobriu é que o esquema que estava sendo feito era coordenado muito provavelmente, né, ou foi sinalizado pelo jornalista Amit Segal, que é ligado à direita, mas enfim, não acredito que tenha sido uma coisa efetivamente proposital contra o Yair Golan, porque se você prejudica o Yair Golan, você favorece a Zahava Galon, então alguém da esquerda vai ser favorecido nisso, mostrando que mais de 1.000 beduínos do sul de Israel foram filiados ao Meretz na verdade, 1.000 foram filiados num espaço muito curto de tempo, 800 e tantos filiados por outras pessoas, sem nem saber que estavam sendo filiados, e que iam votar nas eleições, enfim, com voto comprado, né? Iam ganhar alguns benefícios por isso. Pelo menos recebiam promessas, né? Enfim, tipo, compra de votos, basicamente, filiação e compra de votos, né? Dessas pessoas, desse público que, enfim, que o Yair Golan ele justamente dizia que ele ia trazer para o Meretz, ele aumentar a votação em setores da sociedade, como os beduínos, né, que são um grupo árabe também, que habita em sua maioria, mas não somente, o sul do país, né, que tradicionalmente é um grupo nômade e que a identidade deles é muito mais com a terra e com a cultura beduína, historicamente, do que com a causa palestina, o que vem mudando com o passar do tempo, especialmente pelo tratamento que o país tem dado a eles. A gente comentou isso no episódio passado, vale a pena que o ouvinte que se interessa mais por isso possa voltar atrás. Enfim, e essa disputa foi um discurso meio baixo do Yair Golan. A Zahava Galon não estava respondendo esse discurso no início, e ela não aguentou e começou a responder. Ela não estava respondendo porque ela achou que ele estava cavando a própria sepultura, ela não aguentou e começou a responder. Enfim, ela ganhou por 60% dos votos contra 40% do Yair Golan.
ela não tinha se candidatado à lista caso não fosse eleita a líder do partido. O Henry Goulart se candidatou às 2 votações, tanto a primeiro lugar, o número 1, quanto ao resto da lista. E ele foi o 5º mais votado. Ele é o número 5 da lista do Meretz. Ele tem chance de não ser eleito parlamentar, caso o Meretz eleja somente 4 ou não passe a cláusula de barreira e não eleja ninguém. O resto da lista, o número 2 é o Mussi Raz, que é ex-presidente do movimento Paz Agora, que é um membro histórico do Meretz, mas que ele sempre era conhecido por sempre bater na trave, nunca conseguia entrar. Nas últimas eleições ele bateu na trave, mas entrou. Ele foi o 6º do partido, elegeu 6. E ele fez um trabalho muito visível na Knesset. Ele apareceu bastante com propostas de lei, com debates consistentes, atuando no campo, né? Atuando, enfim, visitando pessoas feridas por atentados, sejam eles judeus ou árabes, né? Enfim, indo a enterros e conversando com as pessoas e apresentando pautas. E ele foi recompensado por ser o número 2. Não me surpreendeu, eu tinha comentado aqui no grupo de WhatsApp com alguns amigos que eu estava quase certo que iria ser eleito o número 2 da lista. Aí o resto da lista foi a Michal Rosin, que é o número 3, que era líder da bancada do partido anterior, não era líder do partido, era líder da bancada. E a surpresa, o número 4 e o número 5 a gente já falou, e o Nitzan Horowitz, que era o ministro da Saúde, ele caiu para o número 7, ele era o líder do partido, renunciou a disputar a liderança, e foi disputar só um lugar na lista e caiu para o número 7. A número 6 é a Gabi Lasky, que também é uma ativista de direitos humanos, uma advogada, que defende muitas vezes palestinos enfim, em causas relacionadas à ocupação, né? Enfim, e 8, 9 e 10 para completar são árabes, mas não é relevante a gente saber quem são 8, 9 e 10, porque eles muito provavelmente não vão, quase certo que eles não vão entrar na Knesset. Quem não entrou na lista do Meretz, qual o problema da lista do Meretz principal? Não entraram jovens do partido, né? O partido lançou a candidatura de vários jovens, de várias pessoas que tentaram pela primeira vez entrar na Knesset com um discurso um pouco diferente. O Meretz tem uma corrente interna chamada Os Vermelhos, que é o pessoal que é mais socialista, ligado ao partido histórico Mapam, o Partido dos Trabalhadores Unificados, que tinha como seu principal representante o Ilan Gilon, que faleceu tem alguns meses, e ele não deixou nenhum herdeiro, basicamente, e os membros desse grupo são todos jovens, e nenhum deles foi eleito, e alguns deles eram expoentes muito interessantes, e o discurso social-democrata, socialista que seja, o discurso contra a desigualdade social, pelo aumento do salário mínimo, ele ficou relegado a segundo plano, o que já estava acontecendo no Meretz, né? Quando o Nitzan Horowitz virou líder, o discurso do Meretz passou de ter como sua prioridade a luta contra o kibush para ser a inclusão social e dos direitos civis, né, e das minorias, que é uma pauta, com todo respeito, que qualquer partido de direita pode apresentar, qualquer partido de direita liberal. Então o Meretz não se diferenciava muito do partido do Gideon Sa'ar nesse aspecto. É óbvio que o Meretz nunca abandonou o discurso da luta contra a ocupação, mas não fez nada sobre isso na eleição passada, né? O que o Meretz tem para vender aí são algumas poucas conquistas realizadas na luta pela inclusão das minorias, né? Principalmente a comunidade LGBT, pela qual o Nitzan Horowitz realmente trabalhou, e das mulheres também, né? Que não são exatamente uma minoria, mas são tratadas como se fossem de maneira discriminada, quando ele permitiu que mulheres possam fazer, a gente comentou isso na semana passada, barriga de aluguel, né? Mesmo sem o consentimento do marido, que a lei israelense, por incrível que pareça, não permitia. Enfim, mas foi muito pouco. Em relação à ocupação, o governo passado, do qual o Meretz fez parte, participou, construiu assentamentos, o Meretz fez muito pouco barulho em relação a isso, não evitou que isso acontecesse. Em relação a um governo de bem-estar social, o Meretz fez parte de um governo que uma política econômica que não se diferenciava em nada, ou talvez fosse até mais neoliberal que a do Netanyahu. E jogou as pessoas que tinham essa bandeira como a principal para escanteio. E nessa questão eles não vão conseguir rivalizar com o Partido Trabalhista, que votou para o número 2 do seu partido, a Naama Lanzimi, que foi a deputada que mais brigou pela proposta de aumento do salário mínimo para 40 shekel por hora e por várias outras pautas, e ela foi recompensada, sendo a mais votada nas internas do partido, e agora é número 2 do partido. Enfim, o Meretz não. O Meretz optou por construir uma lista cuja prioridade seja voltar a falar sobre a ocupação e sobre o conflito, hein? O que é razoável e que não é condenável, é totalmente justificável. O partido tem essa bandeira de maneira muito forte, sempre teve ela desde o início, hein? Mas ele sempre teve, de alguma maneira, um balanço e sempre teve representantes
de outras questões, como a separação entre religião e Estado e o Estado de bem-estar social, nas primeiros lugares dessas fileiras. E dessa vez o partido praticamente abdicou disso. Praticamente eu digo porque todo mundo ali se identifica de alguma maneira com o Estado de bem-estar social e com a separação entre religião e Estado, mas eles não fizeram muito por isso e nem vão fazer. E, enfim, isso para mim a longo prazo é muito problemático para o Meretz. E agora a gente tem que ver se a Zahava Galon ela vai ser pragmática, que nem foi o Nitzan Horowitz, e ela vai aceitar fazer parte de um governo do qual a direita também faz parte, ou setores da direita, ou se ela vai querer, enfim, se ela vai querer ser pragmática, ou se ela vai querer ter razão e seu partido que está ser razão entre aspas, né? Mas enfim, se manter ao lado dos seus ideais, mas na oposição, né? Obviamente, tudo isso a gente está falando caso exista essa possibilidade, porque se o bloco do Netanyahu chegasse a 61 cadeiras, o Meretz será oposição sem sombra de dúvidas e não vai ter nem com que debater, né? Enfim, então a lista ela não traz novidades, ela é uma lista que, apesar as pesquisas já mostraram uma melhora na condição do Meretz, né? Em algumas pesquisas o Meretz já vai ter 6 cadeiras logo depois das primárias, o que não aconteceu com o Partido Trabalhista, o que não aconteceu com o Likud não melhorou essa posição, que também não aconteceu com o próximo partido que a gente vai falar, que é o sionismo religioso. Então o Meretz apareceu um pouco melhor nas primeiras pesquisas apresentadas. Pode ser que eles aproveitem esse timing agora para crescer mais ainda. O Yair Golan já levantou bandeira branca com a Zahava Galon e falou que vão trabalhar juntos para fazer um Meretz grande e forte, né? Enfim, o partido agora tem que analisar bem o que vai fazer, porque eles estão apresentando pautas que não são, uma pauta específica que não é muito popular, que é um pouco ultrapassada, digamos assim, não que ela seja ultrapassada do ponto de vista dessa importância, ao contrário, lamentavelmente, ela foi deixada de lado, e eleitoralmente falando, é difícil você ganhar com uma pauta dessas, você crescer. Mas, enfim, a gente não sabe se o contexto vai favorecer o crescimento do Meretz ou não. Eu acho que se o Meretz tiver 5 cadeiras, já é uma situação para ser comemorada pelo partido. E aí, agora o partido precisa urgentemente refletir sobre essa ausência quase total de renovação, né? Tanto na liderança do partido quanto na formação da lista, né? Enfim, algo que é totalmente oposto ao que acontece no Partido Trabalhista. Pô, sensacional, João. Sensacional a sua explanação aí. Muito bom. Mas levantou a bandeira branca e agora eles assumem. Agora, a questão é a seguinte: eles entram o Meretz mantém a política de entrar para um governo com a direita só para bloquear o Netanyahu, não deixar o Netanyahu voltar para o governo? Aliás, a Zahava Galon, né, que no fim das contas quem vai decidir é ela, né? A Zahava Galon, ela sinalizou que as posições dela no passado, elas não são as mesmas de hoje. Ela criticava a possibilidade do Meretz fazer um governo, isso estou falando em 2019, com a presença do Avigdor Lieberman, né, no governo. E o Avigdor Lieberman, hoje em dia, ele é praticamente um consenso ali dentro, que não é um problema, né? Enfim, e o problema, hoje em dia, é Eilad Shaked, porque o Guidon Sar também não é um problema, hein? Então, a partir da Eilad Shaked, basicamente, porque com os ultra-ortodoxos, o Meretz já fez governos, embora nas 2 vezes tenha dado problema, né? O Meretz teve que abrir mão do Ministério da Educação 2 vezes por exigência do Shas. Enfim, tanto no governo Rabin quanto no governo Barak. Mas então eu acredito que se a Zahava Galon tiver a oportunidade de entrar no governo que conte com Guidon Sar, que conte com o Avigdor Lieberman, ela não vai hesitar. Agora, se a Eilad Shaked for a questão, aí eu não sei como as duas iam se virar ali dentro, porque ela não é vaselina que nem o Nitzan Horowitz. A Zahava Galon ela é bem mais radical na sua posição em relação ao conflito, ainda que não seja exatamente radical, sim, mas enfim, ela não vai aceitar que uma lei, por exemplo, não passe como a lei da cidadania e que a ministra do Interior ignore que a lei não passou, né? Ou que o governo transforme um assentamento ilegal numa academia rabínica e recuse evacuar as pessoas que estão lá ilegalmente e que isso fique sem mais nem menos. Eu duvido que isso aconteça sobre a cadência da Zahava Galon como líder do Meretz. E você atribui a isso essa queda do Nitzan para 7º colocado? Você acha que essa vamos dizer, falta de pulso dele frente a essas bandeiras históricas do Meretz fizeram com que ele caísse, ou qual foi o motivo? Não, eu não acho que foi isso. Eu acho que ele caiu porque ele nomeou para número 5 do partido a Jaider Rinel Zoabi, e ela foi uma das responsáveis pelo governo cair. E ele não foi perdoado
enfim, por ter escolhido uma pessoa que não tinha nada a ver com o partido Sim. e que não era confiável. Agora, a gente tem que fazer aí enfim, ele também não soube lidar, porque no meio da crise ele não Pois conseguiu é. lidar com ela. Pois é. Agora a gente tem que fazer enfim, uma justiça antes da Horowitz. O partido aprovou a nomeação dela, né? Então a culpa é do partido todo, enfim, e o partido paga um preço por isso hoje, né? Não é importante a gente dizer, porque a gestão dele como ministro da Saúde e da Tamar Zandberg como ministro do Meio Ambiente e do Israel Frisch também como ministro da Cooperação Regional, mas enfim, essa é menos importante, não foram exatamente gestões ruins, né? Foram, enfim, eu acho que a gestão dele como ministro da Saúde foi a melhor que a gente viu certamente nos últimos 10 anos, e da Tamar Zandberg, com certeza, nos últimos 30 anos foi a melhor gestão no Ministério do Meio Ambiente, ainda que eu tenha muitas críticas aos dois, né? Enfim, houve aumento de salário dos profissionais de saúde, houve, enfim, aumento de leitos nos hospitais, enfim, foi realmente uma gestão social-democrata da saúde, na medida do possível, por um ano, né? E em relação ao Ministério do Meio Ambiente, também foi uma gestão que se mostrou pela primeira vez preocupada com o aquecimento global e etc. Mas, então, eles teriam mais a ganhar do que a perder com essa presença no governo, mas a dificuldade deles de gerir a coalizão enfim, não foi esquecida pelos eleitores. Eu me lembro que no momento que teve lá, nesse caso com a Zoab, eu comentei que me chamou muito a atenção que na entrevista que foi dada para dizer que estava tudo resolvido, foi ela com o Lapid, não foi nem o Nitzan ao lado dela. E eu falei, pô, cadê o líder do partido não está do lado da deputada? No caso, ele era o vice-ministro, não, já era o primeiro-ministro, né? É o primeiro-ministro que está. Não, foi antes, aí o governo cai depois, é isso. Ele era ainda o ministro do exterior. Mas o Meretz era na conta dele da coalizão, né? Era ele que tinha que resolver, não era o Bennett que tinha que resolver, era o Lapid. E ela aparece do lado do Lapid falando. Então eu falei, cara, cadê o Nitzan? Cadê o líder do partido? Não estava lá. Isso realmente Ela não atendia as ligações dele, não atendia as ligações de telefone dele. Loucura total mesmo. Pois é, agora o Nixon Horowitz, ele não é um cara com DNA do Meretz. Ele não é um cara que, historicamente, ele participou da fundação do partido e tal. Ele é um jornalista que se somou ao partido no meio do caminho. Um jornalista muito bom, um excelente jornalista, e entrou na lista. E foi um bom deputado. Todas as vezes que ele foi deputado, ele foi um bom deputado. Ele é um muito bom orador. Mas quando o Meretz ele foi fazer eleições primárias em 2015, se não me engano, ele não se candidatou, e os rumores dizem que é porque o Meretz fazia eleições internas, né, que eram por comissões, que você tinha que eleger comissões e as comissões votavam. Ele, por não ser um cara que pertence a nenhuma corrente interna do partido, ele já sentiu que nas pesquisas internas não ia se eleger, e ele tirou o corpo fora. E ele voltou quando a Tamar Zandberg, que era líder do partido em 2019, estava em baixa, e ele foi eleito com uma margem de votos muito pequena para a liderança do partido. Mas ele, enfim, ele não tem uma grande base de apoio ali. Ele é um cara razoavelmente querido e respeitado, mas ele não tem quem faça campanha por ele. E é por isso que ele não ganhou, né? Enfim, eu sou filiado ao Meretz, eu recebi várias mensagens de SMS de vários candidatos, e do Nixon Horowitz eu não recebi nenhuma mensagem. Enfim, ele não sei se ele não tem acesso às listas, se não pagou para ter acesso às listas. Eu não sei como é que ele fez a campanha, se ele fez campanha efetivamente bem feita nas primárias, até porque ele também estava dividindo a função dele de candidato à reeleição às primárias como ministro da Saúde, enfim. Então ele não tinha, você não via ele na rua, ele indo para fazer palestras, né, junto com o resto dos candidatos ao mesmo tempo, para apresentar suas ideias. Você não via. Então parece que ele tinha jogado a toalha, ou que ele achou que ele ia ser eleito por causa enfim, pelo histórico dele, por ser, que foi a principal marca dele, o principal slogan dele. Eu fiz o Meretz ter um resultado histórico nas primárias. Eu trouxe 6 cadeiras para o Meretz. Mas isso enfim, não foi tão levado em consideração. Mas falamos demais do Meretz, que é um partido que é importante, mas numericamente ele não é grande. Então melhor a gente passar isso aí para ter mais tema para a gente falar aí. Bom, e a nossa próxima notícia, emendando nela rapidinho, é sobre o Partido Sionismo Religioso, do Bezalel Smotrich, que também realizou eleições primárias essa semana, e o Bezalel é o líder da lista. João, também ouvi muito aí falar do Ben-Gvir essa semana, e falando que também não vai fazer lista com o Smotrich, a gente comentou, não vai participar, né, concorrer junto com o Smotrich, né, a gente comentou disso aí na semana passada, mas ainda tem um tempo aí para a lista fechar, para as inscrições de chapa fechar.
Smotrich na liderança aí do sionismo religioso. Como é que está essa lista aí? Será que eles fecham com o Ben-Gvir? O que tu acha, cara? Bom, primeiro de tudo, sobre o sionismo religioso, quem não escutou, volta lá no episódio passado, porque lá a gente discorreu bastante sobre a história da corrente de uma maneira geral e as divisões internas, e eu não vou voltar nisso aqui nem em resumo, então quem quiser volta lá na edição passada. Okay? Seguinte, existem 6 partidos que fazem primárias em Israel, né? O Likud e o Partido Trabalhista já fizeram, o Meretz fez no mesmo dia que o sionismo religioso. A imprensa, de maneira geral, ignorou as primárias do sionismo religioso, okay? Em relação ao Meretz, mais ainda. É óbvio que o Meretz teve um agravante, né? Que é a questão de ter eleições para o líder do partido, enquanto o sionismo religioso só teve para a bancada. Okay? Mas, enfim, eu até me surpreendi como que quase não saiu na mídia, né? E o sionismo religioso elegeu uma lista muito parecida com a que eles tinham na Knesset passada. Número 2 é o Ofir Sofer, né, que é, enfim, um parlamentar que também já segue, que já foi do Likud, mas também foi do Yamina, né, mas que historicamente é identificado com o sionismo religioso. Né, enfim, e depois vem pessoas que são muito mais... que aparecem muito mais nos meios de comunicações, que é a Orit Struk, que é uma parlamentar bastante radical nas suas concepções, e o Simcha Rothman, que é um advogado que faz uma campanha muito forte contra a Suprema Corte e contra o poder do judiciário israelense. Okay? Enfim, e alguns outros não apareceram muito aí, né? O Arnon Segal, que é irmão do jornalista Amit Segal, que é um sujeito de uma corrente que quer encaminhar a construção do terceiro templo. Ele ficou em 9º na lista, e o sionismo religioso, o líder tem o direito a indicar 2 pessoas entre os 10 primeiros, então o Arnon Segal ele vai cair ainda para, pelo menos, na melhor das hipóteses para ele, 11º, ou seja, está num lugar totalmente não real. Enfim, e o sionismo religioso ele pode vir a se juntar com o partido Força Judaica do Itamar Ben-Gvir. Agora, eu comentei com vocês que o Likud e o Partido Trabalhista não apareceram com mais cadeiras depois das eleições primárias. O Meretz tem uma melhorada muito pequena. E o sionismo religioso, ele não ultrapassou a cláusula de barreira em 2 das 3 pesquisas feitas no dia seguinte das eleições, das primárias deles. O que é um sinal muito ruim para eles. Mas ainda falta muito tempo para as eleições e não quer dizer que as coisas vão continuar assim. Mas a questão é que o Itamar Ben-Gvir está conseguindo monopolizar os meios de comunicação, ele chamou a atenção para ele, e ele está ultrapassando com 8 cadeiras. Okay? O que está dando para ele um poder de barganha imenso. Ele estava brigando por ter 4 lugares entre os 10 primeiros do partido, e agora, frente a essa situação, ele vai poder brigar por ter mais que isso. Okay? E vai colocar o Betzalel Smotrich numa situação mais complicada ainda, porque o Ben-Gvir agora ele tem mais argumentos ainda para que ele seja o líder dessa fusão, né, dessa lista conjunta, né? E, enfim, e ele agora vai começar a jogar pesado. Então, a gente, em geral, vê as primárias dando um efeito positivo para os partidos que fazem primárias. Tipo, de repente, logo depois das eleições, os filiados votam na lista, então eles estão felizes porque eles votaram na seleção deles, né? Como se fala aqui na Nivheret, a seleção deles, e aí a seleção deles vai ser, tipo, é importante também, isso dá um up no partido. E essa vez só deu no Meretz, foi um up muito pequeno, né? E, enfim, é óbvio que foi pequeno, porque o Meretz quase não se renovou. O Partido Trabalhista, enfim, ele renovou, ele trocou a ordem dos lugares, mas ele também não trouxe pessoas novas, né, em relação ao que estava na última Knesset. Já tinha se renovado totalmente na última Knesset, com exceção de um ou outro ali que saiu da frente. O Likud se renovou de alguma maneira, mas os 20 primeiros colocados foi mais uma dança das cadeiras entre pessoas que já estavam, com 2 exceções, talvez. E o mesmo aconteceu no sionismo religioso. Então, eles não trouxeram nada de novo. Okay? A imprensa ignorou as internas deles, inclusive a imprensa da direita, e tratou de maneira com desimportância, digamos assim. E agora o Smotrich vai ter que sambar muito aí para conseguir barganhar com o Ben-Gvir essa junção, porque o Netanyahu está pressionando muito os dois a se juntarem. Está proibido vocês concorrerem separados, vocês estão ao risco de jogar voto do nosso bloco no lixo. E justamente as pesquisas que os dois não ultrapassavam, o bloco Netanyahu não chegava a 61. E na única pesquisa que os dois ultrapassavam, o bloco Netanyahu chegava a 61. Então, exatamente. Então, ele precisa dessa junção, ele precisa que esses partidos concorram em conjunto, senão ele está correndo um sério risco. Okay? Da mesma maneira que o Lapid está fazendo uma pressão para que o Meretz e o Partido Trabalhista concorram em conjunto. Né? E o que também a Merav Michaeli do Partido Trabalhista se recusa, o Meretz aceita essa possibilidade, aceita discutir essa possibilidade,
E o Lapid continua falando sobre isso, e a Merav Mihaeli disse numa entrevista para o Canal 13 hoje, o seguinte: se para o Lapid é tão importante que alguém se junte com o Meretz, que ele dê para o Meretz 4 lugares entre os 20 primeiros dele, e que ele some o Meretz lá, tipo, em vez de ficar me enchendo o saco com isso. Assim ela falou, se ele acha que ele é o líder do bloco, então que ele assuma a responsabilidade em vez de ficar forçando a barra para os outros. E o Lapid falou, eu não vou fazer isso, mas lógico, são vocês fazerem isso, e blá, blá. Enfim, eu vou dizer o que vai acontecer. Se esses partidos não se juntarem, tanto o Meretz com o Partido Trabalhista, quanto o Sionismo Religioso com a Força Judaica, se eles não se juntarem até a data final e começar a campanha e um deles começar a aparecer abaixo da cláusula de barreira, vocês podem esperar aí que o Netanyahu vai começar a detonar esse partido que está abaixo da cláusula de barreira e que o Lapid vai fazer a mesma coisa. Okay? É provável isso para tentar atrair os eleitores desse partido para ele. Porque eles não vão querer pedir voto para um partido ou aliviar para um partido que corre sérios riscos de não ultrapassar a cláusula de barreira. E o Lapid não tem histórico nisso, mas o Netanyahu tem. O Netanyahu já, inclusive, derrubou partidos que depois prejudicaram a própria formação do governo dele. O Lapid não, ele até agora ajudou, né, os partidos pequenos, ele ajudou o Meretz e o Partido Trabalhista nas últimas eleições a passar na cláusula de barreira, mas eu não sei se ele vai fazer a mesma coisa dessa vez, porque ele está tentando chegar o mais próximo possível do Netanyahu enfim, nas eleições, para poder enfim, se legitimar como candidato a primeiro-ministro, e ele não quer abrir mão das cadeiras dele, como ele abriu da outra vez, para que o Meretz, o Partido Trabalhista, ultrapasse a cláusula. Então, é bem possível que ele faça uma campanha mais agressiva nessas eleições, se tiver algum partido realmente que está flertando com a cláusula de barreira de maneira muito, muito perigosa. Hoje eu tem também a Ayelet Shaked, né? O partido dela trouxe essa semana o Amit Porat, se eu não me engano, né? Que é o filho do líder do movimento movimento de colonos, né, que foi criado ainda em 67, começou a construção de assentamentos já poucos meses depois do início da ocupação israelense em 1967. Ele entrou agora para o partido da Ayelet Shaked, o que eu acho que também pode ser uma porrada aí no Smotrich, menos no Ben-Gvir, mas no Smotrich mais, porque ele traz uma força grande, né, tanto do sionismo religioso, né, porque ele é religioso, como também no movimento de colonos, né, que pode deixar de votar no Smotrich para votar no partido da Shaked. Pode ser também aí um elemento para esse número aí de votos, né, que o Smotrich não está passando a cláusula de barreira nesse momento. Mas a Shaked também não está, né? Enfim. Mas pode ter trazido alguns votos, né, dele para dar, tipo... Ela está brigando, eles estão disputando o mesmo eleitorado. Eles estão disputando. O partido da Shaked é o partido, apesar dela tentar falar que é um partido... Quer dizer, ela não tenta, na verdade. Ela é meio que filoni, como é que chama? É secular, né? Mas o partido é um partido completamente religioso, né? Com todos os setores, assim, são religiosos no partido dela. E atrai mais esse público religioso, né, do que um público secular de direita pró-colono. Esses aí buscam outros partidos. É interessante. Sexta-feira, 10:06 da tarde, a jornalista Atara German veio com a notícia de que Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, dos partidos Força Judaica e Sionismo Religioso, tiveram uma reunião agora com o líder da oposição, o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e após essa reunião ficou acertado o acordo de que as duas listas concorrerão em conjunto. Portanto, Netanyahu resolveu o seu problema e eliminou a possibilidade de que essa divisão entre dois partidos pudesse fazer com que um deles não ultrapassasse a cláusula de barreira, representando um enfraquecimento para o seu bloco, e os partidos concorreram em conjunto. Então fica aí a nossa atualização, mais informações sobre isso na edição da semana que vem. Bom, vamos então à nossa última notícia desse bloco, que é sobre a morte do rabino Shalom Cohen, que era presidente do Conselho dos Sábios do Partido Shas, morreu com 91 anos. João, o que isso muda aí no partido? Olha, vamos enfim, é impossível a gente não dar um histórico sobre isso, as pessoas têm que entender o que isso significa, né? O Shas é um partido fundado nos anos 80, hein? É um partido ultra-ortodoxo de linha sefaradita, que são os judeus orientais. Hein? E o partido foi fundado basicamente porque os grupos ultra-ortodoxos ashkenazitas, que eram representados por um partido chamado Agudat Israel,
eles recusaram judeus sefaraditas nas principais yeshivot, as principais academias rabínicas ashkenazitas, dos judeus europeus. E aí surgiu um movimento em Jerusalém para disputar a prefeitura de Jerusalém. Na verdade, não a prefeitura exatamente, mas enfim, como se fosse a Câmara dos Vereadores locais, né? E o partido foi muito bem sucedido. E logo depois, em 84, eles foram para a Knesset. Hein? E esse rabino, o Shalom Cohen, ele foi o primeiro rabino que apoiou essa ideia de criar um partido. Hein? E o segundo importante que apoiou foi o rabino Ovadia Yosef, que faleceu em 2013, que era o líder espiritual do Shas, que foi rabino-chefe de Israel entre 73 e 82, e que era muito, muito, muito popular. O enterro dele foi um negócio impressionante. Enfim, e o Shas, ele chegou um momento que ele cresceu muito, chegou a ter 17 cadeiras na Knesset, se não me engano, nas eleições de 99. Hein? E eles também contavam com votos de cidadãos não ortodoxos, okay? Tradicionais, etc., porque eles também se sentiam, de alguma maneira, discriminados pela sociedade ashkenazita, digamos assim. Né? Vale lembrar que nunca um judeu sefaradita, o oriental, foi o primeiro-ministro de Israel até agora na história do país. E não vai ser agora que vai ser, porque os principais candidatos são todos ashkenazitas. Enfim, e o Shas, de alguma maneira, ele concentrou esses votos. E o rabino Ovadia Yosef, ele era um rabino que ele aprovava a campanha voltada também para público secular e, enfim, para a população pobre, né? Que o Shas se apresentava como partido de defensão dos pobres. Agora, o Shas, ele não tem um partido democrático. Quem elege a lista interna do Shas é esse conselho de sábios, né? Do qual o Shalom Cohen era o presidente, né? E antes dele era o Ovadia Yosef. E não é um partido democrático, e a importância das decisões desses rabinos era crucial, hein, no partido. Mas, após a morte do Ovadia Yosef, a quem tudo era consultado, o líder do partido, o Aryeh Deri, ele teve muito mais independência. Ele consultou muito menos o Conselho dos Sábios e o presidente do Conselho dos Sábios, né, que era o Shalom Cohen, e ele o rabino Shalom Cohen, e ele agia muito mais de acordo com a sua seu shikul dat, como se diz em hebraico, né, que é com as suas considerações e com os seus pesos, né? A maneira como ele entendia que devia atuar. O Shalom Cohen, ao contrário do Ovadia Yosef, ele era muito mais religioso e ele quis que o partido se focasse em questões muito mais religiosas. Né? Então ele era contrário, por exemplo, a que judeus ultra-ortodoxos usassem smartphones. Né? Ele fez campanhas contra a população da Tileumi, né, ortodoxa sionista, do Partido Sionismo Religioso. Ele chegou a ser pego fazendo um comentário perguntando o quê? Esses caras aí de kippah de crochê, né, que é a marca dos sionistas religiosos, eles são judeus? Tipo, para mim eles não são judeus, né? Enfim, ele teve uma atuação bastante radical do ponto de vista religioso, e por um lado, ele afastou um pouco o Shas da população secular, e talvez isso tenha sido uma das causas da queda do Shas, enfim, do ponto de vista eleitoral. Por outro lado, ele não se metia muito, né? Ele deixava muito nas mãos do Aryeh Deri. O enterro dele teve mais de 100 mil pessoas no bairro de Geula, em Jerusalém. E, enfim, ele deixou um vácuo aí, porque os dois principais rabinos, eles faleceram no espaço de menos de 10 anos. E agora, o rabino que vai assumir o Conselho de Sábios provavelmente vai ser um rabino de outra geração. Né? Se fala no filho do rabino Ovadia Yosef, né? que vai ser quem assumiria a presidência do Conselho de Sábios. O que seria uma prática muito incomum e muito esquisita, porque a corrente judaica da ultra-ortodoxia, que trabalha basicamente, né, onde é mais comum você ver essas dinastias, né, de filhos do rabino assumindo o controle da corrente, são os racídicos, que é uma corrente ultra-ortodoxa ashkenazita, né? Justamente os que eram ligados ao Agudat Israel, que é o partido que discriminou os sefaraditas das yeshivot, nas academias rabínicas, lá nos anos 80. Enfim, então o resto a gente esperar para ver. Isso pode trazer uma mudança na posição do Shas, isso pode fazer com que o Aryeh Deri perca poder ali internamente no Shas, né? Enfim, isso pode alterar um pouco os rumos da política israelense, esse falecimento desse rabino. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política internacional. É isso aí, gente. Mais uma vez, o acordo nuclear com o Irã
né, é uma proximidade aí, é possível, né, que a gente tenha nos próximos dias um acordo que seja assinado. O Irã apresentou aí o último rascunho, aparentemente, né, e os Estados Unidos pode ser que aceite, mas essa proximidade, né, essa possibilidade de assinatura do acordo nuclear gerou muitas críticas aqui dentro de Israel, né, João? Tanto da situação quanto da oposição. Ninguém quer que seja feito um acordo nuclear com o Irã e ninguém acredita que o Irã esteja aí com boas intenções, principalmente o chefe do Mossad, né? Então essa história foi muito surpreendente, né? A gente sabe que o Netanyahu sempre ele sempre foi contra qualquer acordo com o Irã, essa era a grande pauta dele, né? Enfim, ele queria que os Estados Unidos atacassem o Irã, né? Ou que no mínimo dessem respaldo para um ataque israelense ao Irã. Mas ele queria mais que os Estados Unidos atacassem o Irã, porque ele não sei se ele não acreditava que o acordo podia surtir efeitos, mas para ele também politicamente era vantajoso estar sempre contra, né? Para mostrar que ele não se curvava a isso, que não confiava nos iranianos, etc. Mas enfim, obviamente ele tem informações que a gente não tem. O Lapid e o Bennett, no ano passado, eles se manifestavam contrários, especialmente o Bennett, o acordo com o Irã, mas não tão incisivos quanto o Netanyahu. Entende? E dessa vez o Lapid falou de forma contrária, falou que o governo americano está cometendo um erro e está traindo, falou assim mesmo. Ele não foi muito forte contra o Irã, né, como o Netanyahu foi. Perdão, eles não foram muito fortes contra o governo Biden, como o Netanyahu foi contra o Obama, mas ele disse que o governo americano não está cumprindo com a promessa que fez para Israel, que foi garantir que o Irã não ia chegar a ter armas nucleares, que é um comentário bastante incisivo e forte. Hein? Enfim, não é comprar guerra que nem o Netanyahu fez, não é ir para a ONU e discursar para o Congresso a convite dos republicanos, enfim, é outra situação. Mas ainda assim, é uma crítica ao principal aliado, quem está conduzindo isso. Né? E o Gantz fez coro. Na verdade, o primeiro que comentou foi o Bennett e o Netanyahu também. Então está todo mundo do mesmo lado. Né? Agora, isso não surpreende. O que surpreende é que o Yossi Barnea, que é o chefe do Mossad, que é um sujeito muito discreto, como todos os chefes do Mossad têm que ser, como não foi o Yossi Cohen, que era o anterior a ele, o Barnea ele foi a público, hein, e disse que pensava sobre isso, falou que era um acordo baseado em mentiras, um acordo terrível, desceu o pau no acordo, e isso tudo aí foi com a anuência do Lapid. Né? O Lapid concordou com essa situação, com essas declarações. Hein? E o chefe do Mossad falando isso tem um peso muito grande, porque é o sujeito que recolhe as informações ali. Né? Então, se ele está falando que é um acordo baseado em mentiras, né, alguma coisa ele deve saber. Ainda que ele não saiba, pode ser que ele seja sendo usado politicamente, sempre pode, embora os chefes das organizações estatais, que não são exatamente políticas, eles não costumam se manifestar nessas ocasiões para agradar e para fazer campanha política aqui e acolá, né? Então, enfim, provavelmente ele tem alguma razão para estar insatisfeito. Agora, o bizarro é que foi ele que foi à tona falar, né? Então, pode ser que esse acordo seja muito ruim para Israel, pode ser que seja um acordo que seja bastante problemático. A gente não sabe, porque os termos de acordo ainda não foram divulgados. Os Estados Unidos garante as fontes norte-americanas que os jornalistas israelenses, com as quais as fontes norte-americanas com as quais os jornalistas israelenses conversaram, elas deixaram claro que os Estados Unidos tinha forçado o Irã a abrir mão de várias demandas iniciais. A gente não sabe quais são, a gente não sabe se isso é verdade, o acordo ainda não foi divulgado, ele nunca é totalmente divulgado, então a gente vai ter que esperar para ver, sem mais delongas. É isso. Vamos passar então para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Burdi, que está em Polvorosa. Manda aí, Nelsinho. Meu caro Gorange, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está preparando uma viagem ao Brasil. O João deve ir à América do Sul com a família. Aí o João vai poder aproveitar bastante. O João, que gosta de comer o joelho lá no Rio de Janeiro, vai poder aproveitar bastante. Maccabi Haifa classificado para a fase de grupos da Copa dos Campeões da Europa, da Champions League. Isso aí. Maccabi Haifa, que ganhou 3-2 em casa, segurou 2-2 fora com o Estrela Vermelha e está classificado. Já saiu o sorteio. No grupo temos PSG, o Paris Saint-Germain, e o Juventus de Turim, a famosa velha senhora, a Juventus de Turim,
e o Benfica de Portugal. É isso aí. Serão 3 jogos aqui em Haifa, no estádio Sami Ofer, e 3 jogos fora de casa. Jogo lá na França, em Paris, no campo do Paris Saint-Germain, no Estádio da Luz, em Benfica, e também lá, não sei se vai ser no Deli Alpi, no estádio lá em Turim, na cidade da Juve, da Velha Senhora. 3 grandes jogos aqui em Israel, fatalmente no momento em que abrem as vendas pela internet, com certeza os ingressos vão ser esgotados na mesma hora. O estádio aqui, Sami Ofer, com capacidade para mais de 50 mil torcedores, mas com certeza em todos os jogos, superlotação, e virão pessoas de várias partes do país. Lembrando que o estádio fica próximo a uma estação de trem, com certeza vamos ter um engarrafamento muito grande na estrada número 2, na estrada do mar, também na estrada número 4, em dias de jogos do Maccabi Haifa aqui em Israel. Da mesma forma que muitos torcedores do Maccabi Haifa vão viajar para a França, vão viajar para a Itália, vão viajar também para Portugal para acompanhar o seu time. Da mesma forma que muitos torcedores do Maccabi Haifa estiveram na Sérvia para a decisão que foi 2-2 com Estrela Vermelha, jogo que marcou a presença do Maccabi Haifa na elite do futebol europeu, que é a fase de grupos da Copa dos Campeões. Os 2 primeiros do grupo passam para os playoffs. Com um grupo pesado desses, com Paris Saint-Germain, Juventus e Benfica, com todo respeito, até dá para dar uma beliscada. Mas com Paris Saint-Germain e Juventus fica muito difícil. Mas o fato de estar lá já vai proporcionar para o torcedor israelense novamente Messi aqui em Israel, novamente Neymar aqui em Israel, dentre outros grandes jogadores que estão no Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain é um time com caneta cheia. A Juventus tem uma tradição muito grande, o Benfica tem uma tradição muito grande também. Veremos como as coisas vão se dar no decorrer. Estaremos acompanhando semana a semana. Um grande abraço. Valeu, mestre. Brigadão pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem. O Nelson mandou o áudio hoje um pouco mais tarde, porque ele estava esperando aí resoluções aí, João, do sorteio da UEFA. O que você achou aí do Maccabi Haifa na Liga dos Campeões, João? Bom, eu quase não assisto futebol aqui, né? Mas o Maccabi Haifa não é meu time. Não é meu time aqui em Israel. Eu quase não assisto futebol tipo, eu nem em geral. assisto, na verdade, futebol aqui. Pois é. Aqui é ultimamente nada, mas também no Brasil, na Europa, também tem visto muito pouco ultimamente. Mas enfim. Não, eu assisto. Acordei essa madrugada para ver o Flamengo ganhar do São Paulo, por exemplo. Enfim, eu nem isso faço mais, praticamente. Enfim, cuido do meu sono mais que do meu interesse com futebol. Vou te falar que não me arrependo ultimamente de ter feito isso. Mas o Maccabi Haifa... Porque você não torce pro Flamengo. Pode ser. Mas enfim, o Maccabi Haifa, ele tem um time legalzinho, interessante. Não é o melhor time que eu já vi em Israel, mas eles conseguiram um feito aqui, né, que foi a terceira vez na história que eles classificaram para a fase de grupos na Liga dos Campeões. A última tinha sido em 2009, né, na temporada 2009-2010. No caso, foi o ano que eu fiz aliás, foi o ano que eu vim morar em Israel, e eu fui nos jogos do Maccabi Haifa, fui em 2 dos 3. Vi Maccabi Haifa e Bayern de Munique, né, 3-0 Bayern de Munique, Bayern de Munique foi campeão nesse mesmo ano. E Maccabi Haifa e Juventus, que a Juventus ganhou de 1-0 também aqui em Israel. Maccabi Haifa não fez nenhum gol e nenhum ponto, perdeu os 6 jogos. A Juventus foi uma partidaça do Diego, né, que hoje está no Flamengo. Enfim, foi a última vez que o Maccabi Haifa jogou a Liga dos Campeões, a fase de grupos. Depois disso, o Hapoel Tel Aviv jogou no ano seguinte, uma participação muito mais digna, né? Ganhou uma do Benfica, fez um bom campeonato. Se não me engano, chegou aí para a Liga Europa, ficou em terceiro lugar no grupo. Em 2015, a última vez que o time israelense foi para a fase de grupos foi o Maccabi Tel Aviv, né, que também tinha um bom time, mas, enfim, obviamente é muito difícil que os times israelenses passem de fase, e o que não vai acontecer agora, não é que não deve acontecer, não vai acontecer, no grupo com Juventus e PSG não vai acontecer. Enfim, o terceiro membro é o Benfica, que não está no nível da Juventus, muito menos do PSG. O que é interessante nisso aí? É interessante a gente ver os craques europeus voltando a jogar aqui, né? O Neymar provavelmente vai jogar aqui em Israel, se não se machucar. A gente nunca sabe, o Neymar é meio de vidro, então ele sempre pode se machucar. Mas a gente vai ver gente do quilate do Neymar, do Mbappé, né? Enfim,
os craques do PSG, que é um dos times da moda agora da Europa, vão poder desfilar aqui nos gramados israelenses. Já no estádio reformado do Maccabi Haifa, a última vez que o Maccabi Haifa jogou a Liga dos Campeões, eles jogaram as partidas no Estádio Nacional de Ramat Gan, que está com parte grande da arquibancada interditada. O estádio tem capacidade de 45 mil pessoas, só pode receber hoje em dia 13 mil. Só que o Maccabi Haifa, que tinha um estádio para 18 mil, hoje tem um para quase 30, moderno, né, que fica próximo da torcida, né, ali em Haifa. A própria seleção israelense joga lá às vezes. Enfim, e lá eles fazem mais pressão também, é um estádio mais legal. Eu achei legal, eu gostei de ver que o Maccabi Haifa classificou. Não é meu time aqui, enfim, não morro de amores pelo Maccabi Haifa, mas acho bacana que a gente possa ter um representante israelense. Né? Isso, eu vou dizer para vocês, o Maccabi Haifa tinha 5 ou 6 jogadores que participaram da campanha da seleção israelense sub-19, que foi vice-campeã europeia. Eu não sei quantos desses jogadores estão no time principal já, quantos são titulares ou não, mas isso pode ser um reflexo já dessa garotada que está surgindo. Eu espero que seja. O futebol aqui, eu não consigo acompanhar também não, eu tenho minhas dificuldades. Você realmente, você vai ver o Neymar, João? No estádio é difícil, enfim, vai ser caro o ingresso, enfim, vamos deslocar até lá. Pessoas? Pois é, vai ser muito concorrido. Vão levar o jogo lá para Tel Aviv, não? Para onde? Cabe mais. Para Tel Aviv, cabe mais. Não, cabe mais em Jerusalém, no TED, né? Mas o Maccabi Haifa não vai, por causa de 6 mil pessoas de diferença, não vai levar o jogo para Jerusalém, não. 6 mil só? O TED cabe acho que 36 mil. Não, mas quanto cabe ali naquele de Yafo? O Bloomfield é menos de 30 mil. Ah, é? É o mesmo tamanho do estádio do Maccabi Haifa. Beleza, vamos ver. Show, beleza, João. Vamos então, temos aí um abraço para ser deixado, né, João? Fomos informados aí. Manda um abraço, João. Primeiro, depois eu mando. Nosso ouvinte Jair Kaczynski, esteve aqui em Israel, encontrou com o Rafael Stern lá no Instituto Weizmann, né? E ele, enfim, ouvinte assíduo nosso aqui, o que é uma honra pra gente. E, bom, a gente falou que comentou com o Rafa, gosta muito do podcast, a gente agradece muito os comentários, a gente manda um abraço e volte sempre a Israel. É isso, deixa o meu abraço também. Esteve na minha cidade, mas não conseguiu entrar em contato comigo. Fica para a próxima, Modi não é tão grande assim, a gente se encontra. Fica o abraço também, o agradecimento por ser nosso ouvinte assíduo, é bem legal, tudo de bom. Então é isso, João, a gente se fala na semana que vem para gravar nosso próximo episódio, cara. Forte abraço. Abraço, até mais. Valeu, tchau.